A partir de agora, para todo o estado de São Paulo e nas redes sociais, no Grupo Tati de Comunicação, mais uma edição semanal do programa de entrevistas Pode Cá Liberados, comigo e hoje com um dos maiores jornalistas e historiadores do Brasil. Ele bate pesado em tudo que vivemos neste momento no Brasil. A seguir. Podemos entrar aí nas suas casas, se vocês permitem. Agradecidíssimo e o desejo semanal sincero de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares. Mais uma edição especial nesta semana em que infelizmente não tenho a minha companheira entrevistadora, a Leila do vôlei, porque o que essa mulher trabalha em Brasília como senadora da República, assim como ela era nas quadras. Mas estou aqui em São Paulo, prazerosamente, para uma entrevista muito especial com aquele que para mim é um dos 3 maiores jornalistas da história do Brasil, e o país já teve jornalista que dispensa comentários, né? E como historiador, para mim é o mais completo. Ele é exatamente aqui da capital paulista, do interior, né? Da nossa São José do Rio Preto. Não sei se ele fez rádio lá, vou perguntar. Está conosco, prazerosamente, Marco Antônio Villa. Que privilégio, Marco. Pô, meu amigo Cajuru, muito obrigado pelas palavras. É um enorme prazer aqui estar conversando com você, dialogando e falando um pouco da conjuntura brasileira, do que pode acontecer. Muito obrigado pelo convite. Que isso. Em São José do Rio Preto, eu trabalhei na Rádio Independência. E você? Eu não, eu morei no prédio da Rádio Independência, você acredita? É. Na esquina ali da Bernardo de Campos. Isso, eu morei ali, mas eu saí de lá muito novo. A minha mãe, que depois voltou a morar em São José do Rio Preto, mas eu saí de lá pouco depois de um célebre jogo do Santos no Campeonato Paulista, o primeiro jogo Santos, que ele é apaixonado. O Santos foi jogar lá, para ser preciso, foi dia 5 de julho de 1964. Olha a memória do E o América tinha acabado de subir. Quem era o técnico? Rubens Minelli. E o América ganhou 2-1, 2 gols do Valtinho, que era um brilhante camisa 10. O Pelé fez o gol de pênalti. E pouco depois, 2 semanas depois, eu estou voltando, a minha família do ABC, de São Bernardo do Campo. E aí eu estou voltando para morar no ABC, né? Mas eu sempre gosto muito de Rio Preto, inclusive porque o Santos foi campeão em 2004 em Rio Preto contra o Vasco, 2-1. Sem dúvida alguma. Chegamos em todo o interior de São Paulo, enfim, no mundo inteiro. Villa, eu vou fazer uma pergunta diferente para você. Sim. Como jornalista, analista político que você é, historiador raro como você é. Do jeito que está o país hoje, não só o país como o mundo, falando em mundo, você tem que falar de Trump. Sim. De tudo que, infelizmente, de tudo que está acontecendo hoje, é mais difícil conviver o dia a dia como um analista político ou como um historiador? É mais difícil como analista político. O historiador tem uma vantagem, Cajuru, de encontrar algum momento da história do Brasil. No meu caso, eu trabalho mais recentemente, as últimas 2 décadas, com história política brasileira. Aí você encontra aquele período, recorte e fica estudando. Agora, quando você olha o cotidiano, o dia a dia, algumas vezes, confesso, dá um desânimo, Cajuru. Quando eu vejo o Congresso Nacional, aqueles brigas, xingamentos... Imagina para quem vive lá. Eu imagino que deve ser. Aí eu falo, Deus do céu, como é que nós chegamos a esse ponto? Que é sempre a pergunta que eu faço para mim. Como é que nós chegamos? O que aconteceu? Em que momento nós perdemos o caminho luminoso do desenvolvimento econômico e da grande política, né? Em certo momento recente da nossa história, perdemos esse caminho. Mas eu acho que nós vamos reencontrar, como em outros momentos da história do Brasil, tivemos momentos difíceis, reencontramos o caminho. Mas eu tento sempre então fazer essa combinação entre meus trabalhos de história, eu estou sempre estudando a história, publiquei 40 livros de história, e com a análise da conjuntura. Então é um desafio bom, eu gosto de fazer isso, e sei da importância do jornalismo político como fonte para o historiador lá no futuro. Sim. Porque eu trabalhei com jornais do século XIX e do século XX, depende do livro que eu fiz, e isso é muito importante, essa tarefa da análise conjuntural. E aí, aquele
que mais, acho que em termos políticos, mais analisou e viu a conjuntura que os outros não estavam vendo, é o Castelinho, o Carlos Castelo Branco. Eu aprendi muito lendo as crônicas dele publicadas em livro, os artigos, no antigo Jornal do Brasil, a maior parte deles, e eu falei, puxa vida, esse cara era bom, ele estava vendo o que os outros não viam. Bom, já que você falou em jornalista, como hoje estariam opinando, estivessem vivos, um Carlos Lacerda, um Paulo Francis, um Cláudio Abramo? É uma ótima pergunta. Que tripé, hein? Olha, que tripé. O Carlos Lacerda, que é uma figura fantástica, polêmico, foi um grande governador da Guanabara, o breve estado da cidade do Rio de Janeiro, para lembrar os mais novos, que existiu entre 1960 e 1975. Ele foi o primeiro governador da Guanabara e jornalista sério, especialmente por causa do Tribuna da Imprensa, seu jornal, e pela família, sempre identificada com a esquerda, ele não, na juventude sim, mas não na sua vida adulta, daí que ele chama Carlos Frederico, em homenagem ao Marx e ao Engels, né, que o pai deu esse nome, grande deputado Maurício Lacerda, um deputado combativo na Primeira República e uma figura que tinha uma formação cultural de tirar o chapéu, né? Por outro lado, lembrar a figura do Paulo Francis, que para mim foi muito importante, primeiro através do Pasquim, que eu era adolescente, mas morava em Santo André nessa época, o Pasquim semanalmente, que revolucionou a linguagem jornalística no Brasil, e eu aprendi, né, expressões, o Ivan Lessa, por exemplo, ele inventou dica, hoje todo mundo fala dica, mas eu lá do Pasquim, e o Paulo Francis com as suas análises semanais, depois fui ler ele diariamente na Folha de São Paulo, mas historicamente eu encontrei quando eu escrevi um livro sobre o governo Jango, e é através do Última Hora, porque no Última Hora, ele, do Samuel Weiner, ele era o analista político do Rio de Janeiro, o Flávio Tavares era em Brasília, puxa que dupla. Então, o Paulo Francis também sempre me apresentou uma série de autores, né, porque não é só analista político, ele apresentava a cultura universal, né? um brilhante jornalista. E o Cláudio Abramo e a família Abramo, né, que tem um papel muito importante nas artes e no jornalismo, também quando ele foi primeiro do Estadão e depois na Folha de São Paulo, marcou porque eu aprendi muito história, parte do que eu estudei depois, já mais à frente, já como adolescente adulto, eu fiz a graduação em História, o mestrado em Sociologia, o doutorado em História, mas eu devo ao jornalismo e a esses grandes jornalistas, porque quando eu era adolescente, lá uns 14, 15 anos, eles falavam nos seus artigos, leia isso, leia aquilo, eu ia à biblioteca, né, e lia, eu falei, puxa, eles me ensinaram muito sem saber que foram meus grandes mestres. Sem dúvida. Bom, ele falou de livro, Marco Antônio Villa, jornalista e historiador, Brasileiras e Brasileiros, minhas únicas, vossas excelências. Nós vamos falar daqui a pouco, afinal são mais de 30 livros. Sim, sim. E tem cada joia rara, né, preciosa, que não dá para a gente deixar de citar e te perguntar sobre o que representou escrever todos esses livros. Voltando à política, sim, você é do tempo de Fernando Henrique Cardoso. Sim. Né? Para mim, época da primeira-dama acima da média, que era a dona Ruth Cardoso. Eu fui aluno dela, você uma foi disciplina, aluno dela? Movimentos Sociais Urbanos, nas Ciências Sociais, na graduação. Fui aluno. Uma pessoa fantástica, né? Mas eu tive divergências profundas com o Fernando Henrique Cardoso, especialmente no que tange à reeleição. Eu escrevia na Folha de São Paulo na época, fiz críticas duras a ele e tal. Tanto que depois que nós vamos falar sobre o fim da reeleição, que veio aí a PEC agora, já nesta quarta-feira, é a votação dela na CCJ e no plenário, que é o fim da reeleição no Executivo. Eu quero muito saber a sua opinião. Mas o que aconteceu de lá para cá? Por que você interpreta essa mudança de comportamento? Aí veio esse fanatismo político, porque naquela época se perdia a eleição, no outro dia você chorava em casa, mas não tinha briga, não tinha crítica de Fernando Henrique Cardoso para cá. De repente nós vivemos hoje uma polarização que você, como historiador, não tem ninguém melhor para definir hoje e para definir o que vai acontecer daqui a tempos. É o pior, nesse sentido, é o momento mais difícil da história republicana, em termos políticos, porque nós tivemos divergências desde o começo da República, com Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, tivemos momentos complicados como a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a Revolta da Armada, Rio de Janeiro foi bombardeado pela Marinha. E tivemos momentos complicados, mas foram relativamente curtos alguns no tempo. Agora, o que nós estamos vivendo a partir de 2016, mais ou menos, em torno disso, quer dizer, portanto, cerca de uma década, na política brasileira nós nunca
nunca vivemos, né? Eu acho que isso é muito ruim, porque a pessoa, antes de apresentar suas ideias, sua visão de mundo, ela já diz o que ela é. Eu sou desse campo ou sou desse campo. Como se na história e na política só tivesse dois campos, né? A política é muito mais plural, e o Brasil é muito mais plural do que duas visões de mundo. Vão ser, no máximo, vamos chamar de visão de mundo, porque tem visões extremistas que de mundo não vê nada. Mas é um momento, portanto, o mais difícil que nós vivemos. E a dificuldade é que, para nós enfrentarmos os grandes problemas nacionais, Cajuru, acho eu, nós temos de romper essa polarização, que desse jeito a gente não vai para lugar algum. Não, nós vamos continuar crescendo com voos de galinha, que tudo bem, 2%, 3%, mas nós vamos crescer não só muito mais do que isso, claro que hoje no mundo ninguém mais cresce 2 dígitos, isso é coisa do passado, mas precisamos crescer mais, mas principalmente enfrentar os grandes problemas nacionais. Um deles é o velho problema da educação, mas não é como eu li, estava lendo esses dias outra vez, as grandes questões de inteligência artificial e educação. Eu falo, pera um pouquinho, bola no chão. Nós temos 35 milhões de analfabetos funcionais. Nosso problema ainda é outro. É a pessoa aprender a ler, escrever, entender um texto de 10 linhas e saber as 4 operações. Saber multiplicar, dividir, somar, subtrair. Se nós conseguirmos, em 4 anos, no mandato presidencial, uma coisa dessa, já vai ser uma enorme revolução, porque nós não temos. Eu ando muito no cotidiano, falo com muita gente diariamente e vejo isso. Outro dia eu fui num lugar, dei uma nota de R$50, era para pagar um negócio de R$41, a menina olhou para mim, eu percebi, eu falei, ela não entende, essa aqui vai dar confusão. Ela olhou para a mocinha do lado, uma gerente, era uma loja de conveniência. A gerente olhou para ela olhou para mim, aí eu dei uma moeda de 1, achei que eu tinha uma moeda de 1, olhei e falei, achei que ia facilitar. Piorou mais, porque aí 50 menos 41 já era difícil, 51 menos 41 mais ainda. Aí eu falei, é para facilitar, eu falei para ela, é só você me dar 10. Aí ela falou, aí a mocinha ao lado falou, é 10 sim. Inacreditável, você não conseguir fazer uma operação que antigamente eu fiz o primário, no segundo ano do curso primário eu sabia. Então nós precisamos resolver esses grandes problemas agora. Essa polarização, discute coisa alguma, ou é aquelas brigas que tem na Câmara dos Deputados, especialmente de gênero, um põe peruca, tira peruca, outro xinga o outro começa a xingar a mãe do outro, aí briga, um se agarra, porque todo mundo precisa fazer alguma coisa para lacrar para sua bolha. Ele não está lá no parlamento para discutir os grandes problemas nacionais, ele está lá para fortalecer a sua bolha, já pensando daqui a 4 anos e quantos cliques ele vai ter na internet, na sua rede social, né? E não tem também condições culturais, porque hoje, Cajuru, a ignorância, hoje tem o empoderamento dos ignorantes. Eu falo que a ignorância hoje é a maior multinacional do mundo. É verdade. Então o cara não sabe nada de Brasil, não estudou economia, não sabe nada das questões da Amazônia, das questões de defesa nacional, relações externas, das questões de infraestrutura. Claro que, para ser um parlamentar, você tem que ter uma visão genérica disso. Claro que ninguém é especialista, mas não sabe nada. Você conversa, é ignorância. Você fala de um livro, você fala de um filme, não sabe nada. Então nós precisamos mudar esse Brasil. Claro que nós nunca tivemos tanta liberdade como nós temos agora, isso graças à Constituição de 88, os constituintes foram muito felizes, a Constituição pode ter um probleminha ali, outra colar, mas nós somos muito felizes, temos a Constituição mais democrática da história brasileira, nunca tivemos tanta democracia, mas nós saímos um pouco desse caminho do desenvolvimento e da boa política. Nós vamos retomar, eu espero que em 2026, nós tenhamos condições de retomar que o eleitor pense muito na hora de votar, porque o eleitor gosta de escolher o executivo, o prefeito, o governador e o presidente. E acha que o legislativo, no último dia, liga para um amigo e fala, em quem eu voto para vereador? Em quem eu voto para deputado estadual? Nem lembra mais. Nem lembra, porque uma semana depois você pergunta e não lembra. Falei que eu voto. Saber que o legislativo é fundamental. Nós precisamos renovar 2/3 do Senado. Isso é importantíssimo. As atribuições constitucionais do Senado. Nós precisamos ter um grande Senado. Uma Câmara dos Deputados são 513, ter uma renovação adequada, né? Eu vi cenas agora essa semana na Câmara dos Deputados que eu fiquei envergonhado. Então, as Assembleias Legislativas que não realmente... Pouquíssimas são aquelas que desempenham suas atribuições das constituições estaduais, na verdade são braços dos governadores ou das governadoras e não tem uma ação efetiva. No passado tinha, mas hoje não tem. E a Câmara dos Vereadores, na maior parte das vezes, também não está desempenhando, para ser educado, funções republicanas. Isso. Cada um está cuidando de si. Quando você fala em lembrar, principalmente da questão cultural, intelectual, de preparo de parlamentares, sim,
é lamentável. Lá no Senado Federal, eu não vou citar nomes aqui por questão ética, mas eu me lembro do Tasso Gereissati, o Ceará, Sim. o cearense, ele falava assim, Cajuru, olha quem vai subir na tribuna agora. Por quê? Porque o sujeito subia e falava assim, gente, o maior problema do Brasil é o seguinte, porque os senadores vai. Aí um dia o Tasso do Cajuru, vai para onde? Vai para Punta del Este? Não é possível, será que ele não está vendo que o Rui Barbosa está aqui? Né? Pobre Rui. Pobre Rui. Então, a falta de cultura de parlamentares, porque você viveu muito mais do que eu, de forma assim, inesquecível. Você lembrar de um Brossard, Sim, de um Pedro Simon, claro, de um Jefferson claro, Pérez, claro, claro. Mário Covas. Sim, Fala a sim, verdade. claro, Né? claro, A claro. diferença, né? Eu consulto muito, depende do trabalho de história política que eu estou fazendo, os anais parlamentares da Câmara dos Deputados ou do Senado, e vejo debates incríveis. E fico com uma inveja de alguém, falei, se eu estivesse lá assistindo isso, porque você vai lendo o texto, claro que é bonita a reprodução, tudo aquilo, mas nada como a oratória, né, do que o pessoal falou. Então, quando você vê a qualidade daqueles debates, você fala assim, caramba, aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Tinha uma pedra, para lembrar do Carlos Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho. Agora, essa pedra fez com que a gente fosse para o caminho equivocado. Né? Como se a gente tivesse, lembrando lá, é chato fazer citações, desculpe, mas tem um filme do Kurosawa, em que o personagem dele, um samurai, não sabe, chama Yojimbo, ele se vai para a direita, vai para a esquerda, chama de encruzilhada, ele joga um galho, o galho de árvore cai de um lado, ele vai para lá. Então parece que o Brasil foi assim, não sabia para onde ir, vamos jogar um galho, vamos para lá. Foi para lá e nós estamos agora num atoleiro, que a gente não consegue sair, né, nessa dificuldade de ter uma proposta, projetos nacionais. Quem propõe projeto nacional? Os partidos se fundem, a federação, uma série de coisas. E eu pergunto, mas e o projeto nacional? Sim. Eles não conseguem pensar o Brasil, por onde nós vamos? Então, todos os objetivos, na maior parte das vezes, políticos, é no sentido de pensar na sua reeleição em 2026, nos interesses políticos das famílias, que esse é outro problema do Brasil, a presença de famílias, quando você começa a puxar o fio da história, por incrível que pareça, Cajuru, você chega no Império, tem famílias que estavam no poder nos seus estados, que antigamente no Império chamado de províncias, desde 1870, 1880, você vai puxando, era o tataravô, que depois veio não sei quem, até chegar aqui. Sim. E quando você tem essa presença familiar oligarca tão grande, é porque você não tem a presença democrática. Então, a gente precisa dar esse choque de democracia no país. Eu espero que em 26 a gente consiga. Né? Se Deus quiser. Eu cheguei a falar contigo por telefone e já dei entrevistas sobre isso, inclusive essa semana, que senti de forma sincera, em nome de Deus, em nome de minha mãe, porque eu torcia para alguns na última eleição, na Câmara Federal, em especial para você, por você. Porque eu esperava que a gente voltaria a ter cultura, preparo, bom debate, oratória raríssima, honestidade, tudo isso, todos esses ingredientes, todas essas virtudes você tem e todos reconhecem. Infelizmente, urna é urna. Eu só queria saber de você algo que eu ainda não te perguntei por telefone. Sim. 2026, você vai querer tentar de novo? Não sei, viu? Agora, porque eu fico pensando, em 2022 eu tive 96 mil votos. Quase uma dúzia aqui em São Paulo passaram na minha frente com menos votos, Sim. porque a lei é essa. Isso aconteceu comigo. Eu tive 108 mil votos e perdi para quem tinha 40. Incrível, isso é Brasil. Legenda. Tá? Brasil! Tem a questão do voto é legenda. E, por outro lado, não apareci na televisão. O pessoal esqueceu de me colocar lá. Não sei, acho que esquecimento, problema de memória e tal. Bem, são aquelas coisas da vida política, né? Então, eu acho que foi uma lição também para aprender a questão que eu vi a política de fora, não de dentro. Aí eu aprendi um pouco também como é a política de dentro. O que eu penso hoje, sinceramente, desde de outubro de 2022, é continuar sempre participando dos debates políticos, não desanimar em relação ao destino do Brasil. Eu acho que o Brasil, sem ser ufanista, tal, tem todas as condições da gente enfrentar, num tempo histórico muito curto, os grandes problemas nacionais e resolvê-los, né? Melhorar a qualidade da representação política. E o que eu tenho de fazer? Eu tenho de continuar pensando em tudo que eu faço, né? Continuar fazendo da melhor forma possível. Se for o caso, um dia de voltar a ser candidato, aí no momento adequado a gente veria, né? Mas o que eu penso, sinceramente, é na questão mesmo do trabalho, do cotidiano, porque senão alguém vai dizer assim, com certeza, você está falando por isso, por causa disso, ser candidato não sei aonde. Não, eu estou falando disso porque
Há 40 anos, há 50 anos eu falo disso. Claro. Eu estudo o Brasil, discuto. Na época do movimento estudantil, quando era... faz tanto tempo, quando era estudante, participei das tendências políticas da época e tal. Então, eu acho que a gente tem condições de mudar. Eu acho que muitas vezes também o eleitor, a sua educação política é baixa, mas baixa também porque nem sempre ele consegue saber quem são os candidatos. Sim. Aí tem o outro lado da moeda, né? A culpa também não é só dele, né? Não sabe quem são os candidatos, os partidos políticos impedem a renovação, né? Eles criam uma série de dificuldades e aí o eleitor, num país em que nós temos uma educação tão frágil, em que, uma vez eu falei para o ministro Aires Brito, eu falei, a gente precisava pegar a Constituição e colocar na sala de aula, né? O aluno teria de aprender a Constituição, não no sentido de direito constitucional, não, numa forma didática, quais são os seus princípios, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, isso na sala de aula. No colegial, por exemplo, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, o aluno já tem em torno de 15 anos, mais ou menos. Ele tem condições, né, de entender esses princípios constitucionais, saber como funciona, porque aprendi uma coisa incrível, Cajuru. Tinha gente que da Bahia entrava em contato e falou, eu vou votar em você. Eu falei, não pode por quê? Eu falei, só pode se fosse presidente da República, que é supraestadual. O resto é tudo estadual, é senador, é deputado federal. Não sabiam. Aí eu falei, caramba, as pessoas, ou seja, são coisas básicas que era para aprender na escola, né? E se você tivesse uma disciplina que não fosse chata, não é aquela repetição, mas que a própria Constituição fosse explicar, olha, nós temos todos, colocaria o dedo na questão de racismo, de direitos iguais, de debates, de censura, tudo que a Constituição fala, né, da livre organização, de manifestação, etc. Como é que funcionam os três poderes, legislativo, executivo, judiciário? Tem tantos políticos, você melhor do que eu sabe, que querem fazer questões que não são afeitas à sua área, né? Tem vereador que quer deliberar questões constitucionais, mas ele é vereador, ele pode fazer isso na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, mas não na Câmara dos Vereadores da sua cidade, quer dizer, ele não tem noção do que é ser vereador. Isso é um problema que nós temos. Então, a gente vai, acho que de pouco em pouco a gente vai melhorando. Nessa linha sua de raciocínio, não sei se você aí do outro lado concorda, fique à vontade nas nossas redes sociais, todas elas, no Comando Nacional da Rede TV, no mundo inteiro, e também nos canais abertos e fechados deste podcast, liberados deste domingo, 4 de maio. Marco Antônio Villa, boa parte do eleitor também precisa parar de achar que ele é vítima e que ele acabou escolhendo uma pessoa errada na Câmara, no Senado, na presidência, porque ele também precisa entender isso que você acabou de falar, ele saber escolher para amanhã não se sentir vítima e não se sentir culpado, porque você também nesse ponto tem culpa se você não souber escolher o seu representante. Não, é verdade. Eu acho que precisa saber a importância do voto, né? A revolução que o voto traz. Quer dizer, na evolução do mundo ocidental, porque a democracia fundamentalmente é um valor ocidental, quando você deu ao cidadão ou à cidadã o direito de escolher quem é que vai nos governar e quem é que vai fiscalizar o executivo e produzir as leis para serem colocadas em vigência no país, isso foi uma vitória histórica, que nós passamos séculos e séculos sem isso, em que ele só podia obedecer, você não tinha direito de falar, de propor, de debater. E aí devemos tudo isso à Revolução Francesa, lá de 1789. No caso brasileiro, nós tivemos até, durante o Império, era um colégio eleitoral muito pequeno, porque o voto era a segunda renda, o voto censitário. Vem a República, acaba o voto censitário, mas os analfabetos não podem votar. Grande parte da população era analfabeta, né? Então, e as mulheres também não votavam. A partir do Código Eleitoral de 32, as mulheres passam a votar, amplia-se, portanto, muito o colégio eleitoral. A partir de 1945, a democracia de massas no populismo aumenta mais o colégio eleitoral e depois com o direito, aí devemos à Constituição, que é optativo, de 16 a 18 anos os jovens votarem e os que têm mais que 70 anos passam a ser optativo. Bem, ampliamos, transformamos uma das maiores democracias do mundo em termos numéricos, né? Mas a qualidade da democracia ainda deixa a desejar. Quer dizer, nós temos eleições a cada 2 anos, são límpidas e transparentes como nunca tivemos.
eleições dessa forma, é uma vitória que nós tivemos nas últimas 3, 4 décadas, mas, porém, o eleitor parece que, aí entrou na tua questão, não se conscientizou disso, do instrumento que ele tem na mão. Se ele não gosta, acha autoritário aquele governador, aquele prefeito, não gosta do senador, do deputado estadual, o que seja, ele fala assim, ele tem que saber na hora de escolher, não escolher no dia da eleição, né? Ele com antecedência acompanhar a propaganda gratuita no rádio TV, hoje os instrumentos das redes sociais, que é fantástico, acompanhar tudo aquilo, se informar, duvidar do que está recebendo de informação, pode ter fake news, notícias falsas, né? Ou seja, duvidar, conversar com seus amigos, com seus colegas, com a sua família, no seu bairro, no seu trabalho, e saber da importância do voto. Esse é o problema que nós temos, a baixa consciência política que nós temos no Brasil. Quer dizer, aí parece um paradoxo. Nunca tivemos tanta liberdade, nunca tivemos tanta circulação da informação como temos agora, mas mesmo assim, o eleitor, a qualidade política do eleitor na hora da escolha, ela deixa muito a desejar frente ao que é concedido a ele. Então parece que você vai num enorme banquete e vai pedir uma média e um pouco manteiga. Pô, mas você tem um banquete fabuloso, você pode comer todas as comidas do mundo, tal. Aí você fala, meu Deus, mais do que uma festa de Babette, é uma coisa, tem tudo de bom para comer. Ah, eu quero uma média e um pouco manteiga. Cara, então parece assim na política. Pô, você tem grandes candidatos ao Senado, grandes candidatos à Câmara dos Deputados, às Assembleias Legislativas, à Câmara de Vereadores, prefeitos incríveis. Tal. E muitas vezes o sujeito tem dúvida sobre a honestidade daquele candidato e vota naquele candidato. Meu caro, se você tem dúvida sobre a honestidade dele, você não deve votar nele, que o mínimo que se espera de um político é ser honesto, que não é qualidade, é o dever básico de qualquer cidadão. E depois você precisa saber das propostas, do que ele pensa, né? E deixar de ter essa história de alguém votar no teu lugar. Na Primeira República, a República Velha, tinha o poder coronelístico. Você chegava, o coronel dobrava o voto, dava na tua mão, você ia lá, colocava, entregava o voto. Você não, aí a piada era, o voto é secreto, o eleitor não podia saber no que estava votando, porque é o coronel que votava por ele. Ou o voto era descoberto, escrevia o nome de quem ia votar, e o mesário estava vendo. Pô, hoje nós temos coronéis disfarçados de vários meios. Tem o coronel religioso, e nem preciso falar, vocês sabem que está cheio, milhares de coronéis religiosos por aí, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus e Deus no comando. Enquanto isso, estão fazendo aquelas coisas que nós já sabemos. Por outro lado, você tem os coronéis do poder político, o coronel municipal, aí tem o coronel que tem poder econômico muito rico, que suborna o próprio eleitorado. Ou seja, o eleitor tem que saber que ele é soberano. Ele é o soberano da sua vontade. Então, se ele faz isso, ele quer ser escravo. É uma questão incrível. Parece que o eleitor que é livre não quer a liberdade, tem medo da liberdade e opta pela escravidão. O que é a escravidão? É votar em um terceiro que manda você votar em quem. Eu acho, primeiro, isso tem... Eu estou preocupado com o novo Código Eleitoral, inclusive. Isso tem que ser proibido. Isso é uma coisa tenebrosa. O local de igreja não é para fazer propaganda política, e não importa de que religião seja. Levar candidato. Levar candidato não pode. Nós somos um Estado laico e graças à República. E antes da Constituição de 1891, um dos primeiros decretos do governo provisório foi separar a igreja de Estado. E nós estamos vivendo agora um processo inverso, em que em que a religião adentra a estrutura de Estado, quer tomar o aparelho de Estado e rompendo com os princípios republicanos, que nós somos herdeiros da França, da Terceira República Francesa e do poder do Estado laico, que não é o Estado ateu. Isso. Cada um tem a sua religião, professa, na esfera privada. Agora, não é possível que uma religião X, Y, Z, não importa qual seja, queira se impor sobre mais de 200 milhões de brasileiros. Isso é intolerável e inaceitável, principalmente no momento eleitoral. Sem nenhuma dúvida. Eu queria aqui lembrar nesse momento, sobre os seus mais de 30 livros, um que caberia, no momento que nós vivemos, da polarização, um país partido. Sim, é verdade. Poxa, você lembrou bem. Eu peguei... Parece que você profetizou.
eu espero um dia profetizar que o Santos seja campeão brasileiro. Vai demorar essa profecia. Cuidado, que a Série B pode voltar. Está furada. Foi em 2014, eleição em 2014. Eu já estava vendo um país ali, acompanhando o par e passo, eu estava, a Folha de São Paulo tinha pedido até para escrever artigos semanais acompanhando as eleições. E aí eu estava acompanhando e tal, tinha me aposentado na universidade, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, mas estava escrevendo e produzindo muito. Aí comecei a ver aquela conjuntura e ali já tinha as sementes do que nós chegamos hoje, mais de 10 anos, 10 anos depois, já em 2014, em que, inclusive a presença de fake news, né? Por exemplo, o caso do Banco Central, nunca me esqueço de uma propaganda do João Santana sobre o Banco Central, isso no segundo turno da eleição presidencial, em que falava assim, a candidata opositora era a Marina Silva, no segundo turno, né? Era o Aécio, mas ainda era no primeiro turno, desculpe, era a Marina, depois foi o Aécio. A Marina estava em primeiro em certo momento, na primeira semana de setembro de 2014. Aí falava assim, tem uma candidata que é a favor da autonomia do Banco Central. Ela nem tinha falado isso, foi uma assessora dela que era sócia, parece a família dona do Banco Itaú, quer dizer, dona de uma parcela do Banco Itaú, que tinha dado uma declaração não muito feliz à Folha de São Paulo sobre a autonomia do Banco Central. Bem, o que acontece? Aí aparecia uma família pobre se alimentando, aí falava, ela é a favor da autonomia do Banco Central. Aí começava a sumir os pratos e a comida. As pessoas pensavam o seguinte, a maior parte das pessoas no Brasil não sabe que existe Banco Central. Sim. E os que sabem, não sabem das suas atribuições. Mas o cara sacou, falou, deve ser uma sacanagem, está sumindo comida daqui, isso daí deve ser uma coisa ruim. Não tinha nada a ver, né? Então, ali já estava a presença das fake news, já da violência, você vota, no caso do segundo turno, no Aécio ou na Dilma, não porque você vota um contra o outro contra o outro, não porque você sabe qual é o programa da Dilma e qual é o programa do Aécio, no caso ela era a Dilma Rousseff candidata à reeleição, e ali já estava presente muito esse ódio que estava germinando. Tem a ver também com a economia, em 2014 o Brasil cresceu zero, o Brasil não cresceu nada, e 15, 16 foi o pior biênio da história econômica republicano, menos 7,5% do PIB para trás, nós saltamos. Mas ali já estava plantado essa semente. E aí veio 2015, 2016, aí foi indo, e aí virou essa situação que dentro da família, as famílias se dividem, não pode mais ter grupo de WhatsApp que as famílias brigam, no prédio, no condomínio, todo mundo briga, no trabalho briga. É divórcio. É divórcio, acontece de irmão tudo. Inimigo de irmão. Irmão, é uma coisa, virou uma coisa assim de fanatismo. Sabe aquele músico brasileiro que a gente gosta muito, nós dois? Sim. Aquele que é muito tocado lá fora, no exterior? Sim. Ele tem 4 irmãos. Sim. Os 4 estão rompidos com ele por causa de Lula e Bolsonaro. Você imagina? Eles eram grudados. Você imagina? 5. O fanatismo chegou na esfera familiar. É uma coisa assim inacreditável. Eu nunca, sinceramente, Cajuru, nunca imaginei que nós chegaríamos a isso, né? Porque nós nunca tivemos um momento desse tipo de fanatismo. Nós tivemos divergências, por exemplo, entre 1945 e 1964, tinha os udenistas, tinha os PTBistas, tinha o PSD, tal. As pessoas tinham aquelas divergências ali, mas nada que se assemelhe ao que nós... Depois do regime militar, tinha a Arena, de certo momento era o bipartidarismo, Arena e MDB. Era claro, foi havendo uma divisão cada vez maior, o MDB ficou um partido oposicionista mesmo, mas nada que levasse a uma destruição da estrutura familiar, né, até das relações pessoais, ao que nós vivemos em tempos contemporâneos. Então, e parece que abriu uma panela de pressão, explodiu isso, e nós não conseguimos voltar a ser um país que tenha divergência, que tenha debate político, que tenha discordância, isso faz parte da democracia e das liberdades, mas não pode ter o ódio como elemento fundamental da política. Parece que a Constituição vai ter de ser alterada. Primeiro artigo, todos devemos nos odiar, ponto. Que isso, né? Então nós temos de ter essa relação. E o ódio, ele impede até ouvir o outro. Sim. Né? E de concordar com o outro, e ele com você, né? Porque blindou a possibilidade do diálogo político. E sem debate, sem diálogo, não há política. E o país não avança. Isso realmente é muito triste, né? Numa entrevista com um jornalista da credibilidade, com um historiador tão reconhecido como Marco Antônio Villa, não tem como a prioridade da pauta, mesmo que você não queira, não passar pela educação. Até agora aqui estamos falando de educação. Sim. Vamos lá. Como você interpreta essa mudança, ao invés de ter havido uma evolução
houve o contrário. Num governo Fernando Henrique, depois do regime militar, Sim. você teve no Ministério da Educação um Paulo Renato Soares. Sim. Não é isso? Sim. Que era um craque. Sim. Não é? É verdade. Depois dele, vem um governo Bolsonaro, onde tivemos 4 ministros da educação, um inclusive preso. Dá para entender? Como é que a educação muda desse jeito? Será que nós não temos um homem capaz de escolher um ministro da educação preparado? Olha, você lembrou do Paulo Renato, economista e tal. O Paulo Renato fez o provão que era para avaliar o ensino universitário. Eu fui da comissão da parte de história, eram 5 que fazíamos, através de uma fundação, a prova de história e corrigíamos. Era um desastre, porque a prova nacional, você falava, caramba, precisamos melhorar esse ensino de história. E a proposta era, ao identificar o problema, ir melhorando a qualificação do corpo docente, né, e até termos níveis razoáveis, né, de formação no mínimo, e daí para cima. Né. A coisa toda é que a coisa começou indo, que chegamos depois, acabou isso, esse provão que era ótimo. Aí, no governo Bolsonaro, foi incrível. Tivemos um colombiano, o primeiro foi um colombiano, ministro da Educação, que não sabia bem o português. Aí depois o segundo foi um brasileiro. Esse tinha um problema com os 2 S e o C cedilha. Sim. Ele achava que o grande escritor tcheco era o Kafta, Romos, Boba Ganushi, sabe? Não é o Kafka, ele achava que era o Kafta. Ele achava com X. Com X, Esse e aqui de São Paulo, hein? Esse era fantástico. Esse foi o segundo. E um problema com a língua portuguesa, ele não acertava, não sabia escrever português. E esse era brasileiro, o outro era colombiano, o primeiro. Aí depois... Aí passou, teve um que durou o sábado e domingo, ia ser nomeado no sábado, aí teve um outro que não sei o quê, aí terminamos com um pastor que distribuía a Bíblia, com a foto dele, é bacana, Bíblia com foto dele, parece que a Bíblia, ele era Deus, e com os pastores, lembre-se da denúncia, nunca apurada. Segundo prefeitos de várias cidades, está na imprensa, não sou eu falando, as denúncias eram gravíssimas, que só liberavam com 1 quilo de ouro, né, as verbas da cidade X, da cidade Y, que era um pastor, etc. Tal. Nunca apuraram, não aconteceu nada, isso que me irrita profundamente, nada. E esse senhor é de Santos, o ministro da Educação, e para São José dos Campos, parece que não queria ir de carro, que é muito longe, Santos para São José dos Campos, para quem não é de São Paulo, Santos é na Baixada Santista e São José do Campos no Vale do Paraíba. Você sobe, e chega lá rapidamente. Ele foi de avião porque cansava de carro, né? Em nome de Jesus e Deus no comando, certamente. Então, destruir a educação brasileira e nós chegamos a uma situação que nós vivemos aí que é muito difícil. Eu sei que alguém vai falar assim, mas o governo federal não está envolvido no ensino fundamental e médio. É verdade, o governo federal cuida de questões mais gerais e do ensino universitário. Eu sei, porque eu fiquei 30 anos como professor da Universidade Federal, me aposentei por uma delas na Universidade Federal de São Carlos. Então, sei como funciona, mas é inaceitável o que nós tivemos como ministro da Educação. E gente que não conhecia, inclusive, a sala de aula, porque para ser ministro da Educação, você tem que ter um pouco de entender, tem que ter sido professor, claro, ter uma noção básica do que é sala de aula, conversar, viajar pelo Brasil. Nós precisamos ter gente, Cajuru, que entusiasma o país. Eu tenho muita simpatia pelo Juscelino Kubitschek, até participei de um documentário sobre ele, passou na TV Cultura, e eu acompanhei muito. O que era o JK? Né? O mandato era de 5 anos na Constituição de 46. Alguém que tem entusiasmo pelo Brasil, o cara viaja pelo Brasil inteiro, né? O cara que conhece o Brasil, tem experiência, prefeito de Belo Horizonte, foi depois governador de Minas Gerais, né? E que fez essa coisa revolucionária que era levar a capital, que era a Constituição que dizia que tinha de mudar a capital, não era o JK. A Constituição de 1891, 1934, 1946, que a de 37 era omissa sobre isso. E a Constituição até de 46, depois muda a capital, falava em mudar a capital. E sabia que seria naquele local, porque desde a época do Floriano Peixoto teve um relatório Cruz, identificando o local. Bem, ele cumpriu a promessa constitucional. Nunca você vai construir nada, não tinha uma cabana. Em 3 anos e meio construiu uma cidade. Né? Revolucionária, porque não há cidade no mundo igual Brasília. Claro. E essa é a história do país do futuro. As estradas, a modernização, a abertura, não ter o medo do mundo, abrir para o mundo, né? E viajar, entusiasmar o país, conhecer o país e tal.
E parece que nós temos hoje um momento de um baixo astral, que as pessoas não têm entusiasmo pelo Brasil. E no campo da educação que você disse, nós temos experiências boas. No Piauí tem experiências boas, sim. No Ceará tem experiências, no caso do Ceará, mais longas até no tempo, começou na gestão, a primeira gestão Tasso de governador, mas tem a experiência do Piauí. Agora eu estava lendo sobre o Mato Grosso, uma cidade que uma senhora tem lá um método de alfabetização, que em 4 meses a pessoa consegue se alfabetizar. Nós temos experiências locais fantásticas, que a gente precisa socializar essas experiências, ver o que dá para fazer em cada estado, entusiasmar o país, né? Discutir as grandes questões nacionais e as pessoas identificarem nos governantes e nos parlamentares, são aquelas pessoas que devem ser admiradas, né? Porque hoje parece que é o inverso, né? É para serem enxotadas, né? Serem agredidos, porque também eles tratam a população da forma pior possível, né? Parece que nós temos uma sociedade de castas, igual na Índia, né? Eles têm todos os privilégios e nós estamos lá embaixo, somos intocáveis, que eles sequer tocam a gente. Porque muitos nas campanhas, quando chegam em casa, tomam banho, que não querem saber de pobre, né? Tem gente que... Eu conheço presidente de república, que em campanha, eu vi isso, em Águas Lindas, no entorno de Goiás. Sim. Um que foi eleito. Ele dava a mão para as pessoas, mas dali a 3 minutos ele procurava um lavabo para lavar a mão. Não pode. Eu ainda vou falar no ar ainda, porque eu nunca deixei de falar nada no ar na minha vida. Hoje, para você, quem é o melhor governador do Brasil? Difícil, hein? Essa pergunta é para derrubar qualquer um. Olha, tem um jovem que eu estou acompanhando a distância, assim, leio e tal, que é o governador do Piauí, chama-se Rafael Fonteles. Sim, eu conheço. É alguém que o Brasil tem de começar a prestar atenção. É que dentro do PT tem muita gente acima dele, o PT também tem dificuldades com novas lideranças, ninguém quer ceder o seu lugar, mas ele faz uma administração e tem um entendimento da coisa pública que é de tirar o chapéu, viu? Melhor prefeito do Brasil? Melhor prefeito, aí é complicado. Eu acho que tem gestões que, eu não sei se eu acompanho muito à distância também, estou tentando lembrar das capitais, e ao menos das capitais, eu vejo falar de São Paulo e de Rio mais, né? De São Paulo e de Rio de Janeiro, que são prefeitos de posições diferentes, né? Mas que estão modernizando suas cidades. Eu acho que, inclusive, o caso de São Paulo é um momento privilegiado da história de São Paulo. O que está acontecendo de coisas aqui em São Paulo é difícil encontrar na história recente, coisas boas, né? E virou tudo, um turismo, o turismo hospitalar, o turismo empresarial, o turismo de não sei o quê, o turismo propriamente dito. Então a cidade tem 10% do PIB nacional é gerado só na cidade de São Paulo. É uma coisa inacreditável, isso daqui. O Rio de Janeiro, já com um outro personagem, uma outra figura, o Eduardo Paes, que é aquele jeito bem do carioca e tal, né? Já acho que é a 4ª vez que ele é prefeito, porque os outros, olha, eu tento lembrar muitas vezes de alguma, por incrível que pareça, se alguém falar quem é o prefeito de Belo Horizonte, eu sei que faleceu o prefeito eleito, eu não sei hoje. Eu também não. O que é errado, eu devia saber, mas não é culpa minha, é culpa de quem está exercendo. Porque antes a gente sabia tudo, né? Quem é o prefeito disso? Quem é por exemplo, eu lembro do Jaime Lerner, prefeito de Curitiba. Putz, que é um show. Foi um show. O cara revolucionou a administração municipal no mundo inteiro. Todo mundo falava dele, chamava ele como consultor no mundo inteiro. Falava, pô, esse cara fez uma coisa incrível. Craque, né? Craque. Então é difícil. Aqui em São Paulo nós tivemos grandes prefeitos na história, tivemos em outras cidades, aquelas prefeitos que marcaram, que você falava a cidade e identificava com a gestão, algum fato. Hoje é difícil. Hoje Agora, se perguntar quais são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Se eu perguntar a seleção brasileira para você? Eu mesmo não sei, viu? Fala, me dá a escalação. Inclusive, nós não temos falta lateral direito, falta lateral esquerdo. Goleiro nós temos. Nós temos bons goleiros. Zagueiros, eles estão na hora da aposentadoria, né? Meio campo. Criatividade zero. E agora, os 3 atacantes, nós temos bons, né? O Rafinha, o Vinícius, claro, são muito bons. O Rodrigo. Novos, né? O Rodrigo. E tem o Neymar, que ninguém sabe o que vai acontecer se ele volta. Ele é um ex-jogador em atividade. Vamos ver se ele volta a ser um jogador em atividade. Para mim, ele não ganha a Copa do Mundo. Vai terminar a carreira sem ganhar a Copa. Bom, saindo do futebol, a Leila do vôlei, senadora, que te mandou um abraço. Sim, um abraço. Ela falou assim, Cajuru, que exemplo de independência como jornalista e analista político é o Marco Antônio que você vai entrevistar, né? Eu falei, Leila, por quê?
porque você batia pesado nos governos do PT, eram comentários terríveis, artigos fortíssimos, que ninguém tinha essa coragem. Veio o governo Bolsonaro, você bateu, talvez até mais um pouco, mas continuou batendo. Então, com essa independência tua, você brasileira, você brasileiro, vamos ter aqui a sua opinião sobre qual a diferença real que existe e que pouca gente comenta, e principalmente comenta com imparcialidade e sem fanatismo, entre Lula e Jair Bolsonaro. Eu acho que tem uma questão, para mim, chave, é o compromisso com a democracia. Eu acho que essa é a questão central, me parece, mais importante de todas. E eu digo isso porque eu cresci durante o regime militar, né, sabendo que era censura, depois como participação do movimento estudantil, vendo a repressão política, as pessoas presas, torturadas, desapareciam, tudo aquilo, aquela tragédia que nós vivemos, eu vi aquilo, não poder pegar um livro e abrir. Eu era office boy, meu primeiro emprego em São Paulo foi office boy. Eu estudava à noite colegial, que é o ensino médio. Eu peguei um livro, como tinha comprado um crediário, hoje não se fala mais isso, mas era um crediário, era um livro do Hélio Silva chamado A Grande Marcha, começava com os rebeliões estudantis, era sobre a rebelião de 1924, 26 e vai dar na coluna Prestes em outubro de 24. E tinha a bico de pena desenhado um retrato do Luiz Carlos Prestes. Isso era 1971 que eu estava. Aí abria uma pastinha, tinha uma pastinha que a gente levava os documentos para pegar, eu fazia o caminho até a CESP, na época chamada Centrais Elétricas de São Paulo. A empresa que eu trabalhava era de engenharia. Aí eu ia ficar meia hora no ônibus até a Avenida Paulista, falei, aproveitar e meia hora já li algumas partes. Peguei todo alegre, abri, estava lá o Luiz Carlos Prestes, em 1971, e o Carlos Prestes foi o dirigente histórico do Partido Comunista Brasileiro. Na época não, quando era tenente não. Do Exército Brasileiro, capitão, quando ele saiu. Tenentismo é o nome que se dá ao movimento. Aí peguei o livro, fui abrir, aí um senhor ao lado, estava sentado, falou, menino, o que você está lendo aí? Porque viu. Eu falei, esse livro aqui. Ele falou, toma cuidado, hein? Quando ele falou, toma cuidado, eu falei, pus o livro, 2 pontos depois eu desci, eu falei, eu vou subir desse ônibus aqui, esse cara aqui é o cara da repressão política e tal. E nunca mais fiz isso, passei a encapar todos os livros. A partir de então, todos os meus livros eram encapados, né? E nunca mostrava o que eu estava lendo e tal. Era isso, então eu acho que esse compromisso com a democracia, com saber respeitar a independência entre os poderes, né? Saber que isso é essencial. E se a gente não tiver esse compromisso, que é o que pauta a nossa Constituição nos seus primeiros artigos, aí todo o resto que você possa fazer para o bem, vamos dizer, entre aspas, não interessa. Primeiro é a questão democrática, respeitar a divergência, saber conviver com a pluralidade, saber que a eleição você ganha ou perde, porque se você só quer ganhar, então você não participa, né? E saber que as nossas instituições funcionam, tem problemas, tem, mas funcionam muito bem. Compare com os Estados Unidos. Veja o que o Trump está fazendo com o presidente da República. Ele usa a Casa Branca para vender uma criptomoeda dele. E faz, olha, os 100 maiores compradores da minha criptomoeda vai passar uma tarde na Casa Branca. Você imagina se no Brasil, um presidente da República, pode ser Bolsonaro ou Lula, abrisse um negócio e falasse, quem comprasse do meu negócio, os 100 primeiros comprar mais, vão passar uma tarde no Palácio do Planalto. Caiu o Brasil. Nos Estados Unidos não aconteceu nada até agora. Uma hora vai ter repercussão. Então, nós temos instituições que são exemplo no mundo. É isso que a gente precisa ter um pouco de orgulho nacional, que a nossa Constituição, em todos os grandes cursos de direito constitucional no mundo, ela é uma das referências das melhores constituições do século XX. Marco Antônio Villa é colunista e foi dos principais jornais do Brasil. Se você hoje tivesse uma coluna no New York Times, você definiria Donald Trump como? Um desastre. Pô, em uma palavra você falou. E é um dos piores... Tem gente que falou assim, perigosíssimo. Um dos piores desastres da história americana, ao menos nos últimos 100 anos. É difícil, e olha, eu admirei muito a formação dos Estados Unidos, da Constituição de 1787, depois vem toda a discussão dos federalistas, depois a figura de Lincoln e a abolição da escravidão pela 13ª emenda, depois toda a discussão, o 1º de maio nasceu nos Estados Unidos, é bom lembrar da luta da classe operária nos Estados Unidos, toda a cultura do século XX, a literatura, o teatro, o cinema, nosso modo de vida, sempre admirei muito as questões da cultura americana e da política americana, admirei muito o presidente Franklin Roosevelt, né, que acho que é o grande presidente do século XX americano. Eu nunca imaginaria
Mas olha, Cajuruca, a maior certeza que chegaria a um nível tão baixo. E também a opositora... Subterrâneo. Não era de nada, era aquela, sabe? Não tinha condições a senhora Kamala Harris. A Kamala Harris era muito fraca também. Quer dizer, como o Partido Democrata tinha uma bela história, não tinha um candidato forte. E como o Partido Republicano, que tem... É bom lembrar que o Lincoln era republicano, não era democrata. Claro. Ele... hoje tivesse o Trump, e não só como candidato, dono do partido, que ele hoje tem o domínio total. Eu nunca imaginaria isso. E uma pessoa administrar daquela forma, né? Pegar o Musk, lá, um dos bilionários, colocar ele no governo, que tem acesso a informações privilegiadas. Né? Traz o seu filho de 4 anos que fica limpando o nariz e passando o dedo na mesa da Casa Branca. Eu falei, mas o que é isso? Né? Traz um cara outro dia fantasiado, um sujeito condenado pela justiça, algo que no Brasil seria impossível ser. Ele é condenado pela justiça, o Trump. E a forma como ele age, como ele humilhou o presidente da Ucrânia publicamente, o Zelensky, quer dizer, ele acha que relações internacionais se desenvolvem dessa forma. Queria falar, eu vou anexar o Canadá como 51º estado, loucura, vou tomar a Groenlândia, como você vai tomar a Groenlândia? Vou fechar o canal do Panamá, nós vamos... E daqui a pouco, registra, Juru, ele vai falar que quer a Amazônia. Pode registrar aí, ele vai dizer, eles só foram 3 meses, hein? Ainda falta 45 meses, parece que são 3 anos, só 3 meses de governo. Cerca de 3 meses. Ele vai falar da Amazônia. Aí eu quero ver os patriotas daqui que comemoraram a vitória dele lá, até com um bonezinho. Eu quero ver quando ele falar que quer tomar a nossa Amazônia. E vai falar isso, vai dizer que a Amazônia é internacional, porque os Estados Unidos querem tomar a Amazônia desde o século XIX. Sim. Primeiro tinha as histórias que era a navegação livre dos rios, tudo que o Brasil, na época do Império, disse não, aqui não, né? Sai para lá. E eles vão vir com essa história. Aí eu quero ver os patriotas daqui como é que vão fazer. Se vão continuar segurando a bandeira americana, como eles fizeram e fazem até em tempos recentes. Algo também que nunca ocorreu na história do Brasil. Nunca ocorreu. Né? Não pode ser bipatriota. Sim. Bipatriota eu não conheço. Ou o cara é patriota, bipatriota não existe. Não tem jeito. Bem, chegou o momento esperado de vocês todos aí do outro lado, no Comando Nacional da Rede TV e Mundial da Sul TV no Podcast Liberados, deste domingo 4 de maio, para o quadro Defina em uma Palavra. Vamos começar então. Marco Antônio Villa, jornalista, historiador, em uma palavra, Luiz Inácio Lula da Silva. Putz, essas coisas são difíceis, né? Eu tive umas disputas judiciais com o presidente uma vez, mas como definir uma palavra? Um republicano algumas vezes equivocado, vai. Desculpa, não é uma palavra, mas é uma frase. Um republicano algumas vezes equivocado. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Eu acho que é difícil, vamos pensar, para não ser cruel e não fazer panfletarismo barato. Um brasileiro à procura de uma ideia, vai. Perfeito. Em uma palavra, o ministro Alexandre de Moraes. Um democrata. Em uma palavra, impeachment de um ministro do Supremo. É um ataque aos princípios democráticos. Desculpe ser longo, porque está na Constituição. É possível, mas não há razões para tal. Se tiver razões, tudo bem. Se não tiver, e não há nenhuma razão de qualquer impeachment de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Em algumas palavras, Vila, haverá a condenação de Jair Bolsonaro e ela será justa? Haverá condenação. São 5 crimes atribuídos ao presidente, atribuídos. Haverá condenação. A questão que se coloca eu acho que ele mesmo, os seus defensores sabem que é por quanto tempo ele vai permanecer preso. Que a tendência é essa, porque somando todas as penas, passa de 30 anos. O advogado Cacai chegou a falar aqui neste programa, sim, em 28 anos. 28 anos, porque se você somar as 3 principais, são 5, as 2 últimas sobre a questão de patrimônio e tal, são penas pequenas, mas as 3 anteriores sobre a formação de quadrilha, a abolição
de violento Estado Democrático de Direito e golpe de Estado são penas muito severas e deveriam ser severas, como são severas, né? E se somar com as outras que são de alguns meses, sobre o patrimônio público, a depredação, etc., pode chegar de 28 e também tem multa pecuniária, né? Mas depende da correlação, para chegar até 30 anos, sim, é possível. Agora, eu não creio que isso ocorra, né? Não sei, a princípio, mas a penalização deve ser esse ano e provavelmente os embargos infringentes deva também ocorrer ainda esse ano e a pena teria de começar a ser cumprida esse ano. Mas vamos ver o que vai ocorrer, né? Embargos infringentes declaratórios, né? E porque o caso do ex-presidente Fernando Collor, nós vimos que ele foi condenado e todos os embargos passaram e só agora está começando a cumprir a pena. Eu não acho que isso deve ter vingança, não gosto de vingança. Mas ele tem de se defender. Ele tem alguns grandes advogados que estão defendendo. Um deles, especialmente, o Dr. Celso Vilardo, que é um grande advogado. Vamos ver que faça toda a sua defesa. Porém, as provas, ao menos que nós conhecemos, não é o processo em si, mas a acusação da Polícia Federal e depois do Ministério Público foi aceita pela primeira turma, as acusações são muito graves. E se aquilo se comprovar, por isso que é importante tomar cuidado, se tudo aquilo se comprovar, realmente o que está lá, porque a gente coloca um pé atrás, ele é réu, quem é réu não está condenado, pode ser condenado ou absolvido, se tudo aquilo se comprovar, aí ele será condenado inevitavelmente. Tá, vou te dar 30 segundos, mas você pode passar um pouco, você merece. Marco Antônio Villa, a anistia. Essa anistia, zero. Você não pode anistiar quem conspirou contra o Brasil, contra a democracia, contra as liberdades e defendeu implicitamente a guerra civil. Porque se o golpe tivesse ocorrido, teria resistência. E resistência seria a guerra civil, brasileiros contra brasileiros. Portanto, anistia, não. Infelizmente, para acabar o programa, o último, em uma palavra, Marco Antônio Villa. Um republicano. Um republicano, eu sabia que você ia falar. Marco Antônio Villa, o Brasil do bem, a imprensa do bem, todos agradecem a sua existência, a sua persistência no seu comportamento, na sua coragem, na sua independência e especialmente na tua história e do conhecimento seu, né? A televisão brasileira precisa de gente como você. Isso dizia muito a madrinha Hebe Camargo, que trabalhou aqui na nossa Rede TV. Grande abraço. Valeu, meu amigo. Estaremos juntos em outra oportunidade. Claro. Marco Antônio Villa, o nosso entrevistado, para ficar aí à sua disposição no canal do YouTube, em todas as redes sociais, nos canais abertos e fechados e no mundo inteiro. Voltaremos no próximo domingo, tenha certeza, com outro convidado de qualidade. Deus e saúde, agradecidíssimo. Todo o estado de São Paulo, pelo Grupo Tati de Comunicação, acaba de ver mais uma entrevista semanal do programa Pode Cá Liberados. Até o próximo domingo, agradecidíssimo.